Fala galera, bora falar sobre um tema super legal, super importante, que tem muita demanda na engenharia diagnóstica. Detecção de infiltrações e vazamentos. Principalmente nessa época do ano que tem muita chuva, ou até mesmo, enfim, em edificações novas e edificações antigas, sempre temos problemas com infiltrações, com vazamentos, com falta de estanqueidade nas nossas edificações. Caixilhos, tubulações, mantas, impermeabilizações, telhados, calhas e por aí vai. Cara, eu tô cansado, eu me deparo muito com esse tipo de coisa. E, enfim, a gente sempre acaba se utilizando de alguns equipamentos, além, lógico, do bom senso do profissional, mas de alguns equipamentos para facilitar e melhorar os nossos laudos, aumentar a nossa qualidade de diagnóstico. Isso por quê? Porque, galera, engenheiro diagnóstico ele não pode se dar um luxo. O luxo de diagnosticar, de fazer laudos no achismo. Isso é perigoso para você, profissional, e para o seu cliente, tá? Então, quero passar aqui para vocês esses equipamentos. O primeiro deles, né, é um produto, cara, esse para mim é um produto de entrada. Eu raramente, vai ser quase impossível ir fazer análise de infiltração sem levar esse camarada aqui. O Yamalux, ou seja, é um traçador químico, tá? Desenvolvido aqui pela indústria da Yamatec. Ele é muito bom porque o que você faz? Você adiciona ele, você literalmente joga Yamalux dentro ali, misturado com água, tá? E depois você vai pegar uma lanterna UV ou um holofote, enfim, uma luz UV, e vai jogar, iluminar a água aqui, infiltrar por baixo. Quando essa água for iluminada, ela vai ter uma tonalidade violeta. E aí você vai ter certeza que é a água que você colocou lá em cima onde você estava testando. O que se torna uma prova cabal, né? Uma prova indiscutível de que aquela água se originou naquele ponto de infiltração. Que é muito, muito, muito bom. Por que eu gosto muito desse produto em específico? Você até encontra alguns outros no mercado, tá? Não vou falar, não vou mentir. Mas gosto muito desse produto por quê? Primeiro porque ele não mancha o piso. E isso é um baita de um problema que a gente vê normalmente quando alguém vai usar traçador químico. Pode manchar, tá? E segundo que ele não é filtrado pelos materiais da construção quando ele percola. Então você ainda, mesmo depois de passar, por exemplo, por uma laje, você ainda tem resquícios dele lá embaixo, o que faz total diferença. Outro ponto, às vezes para você fazer esse tipo de bloqueio, né, deixar uma laje bloqueada, para você jogar o líquido lá em cima, às vezes você vai se deparar, por exemplo, com um ralo. E aí você vai precisar de um camarada como esse, um balão, para colocar dentro do tubo e obstruir esse ralo. E aí o que você vai fazer? Vai pegar um balão murcho, né, naturalmente, fica pequenininho, coloca ele dentro do seu cano, do seu ralo, eles vêm em vários tamanhos, pega uma bombinha de bicicleta e enche ele, pessoal, até travar o ralo. Aí você consegue testar com o seu traçador químico, né? Você consegue saturar e encher a laje. Muito útil, muito, muito bom mesmo, tá? Então esse é outro elemento que eu uso muito para caça a vazamentos. Um último equipamento que eu uso muito também para auxiliar nas minhas inspeções, vistorias, enfim, relacionados a problemas de pressão, aí já em tubulações pressurizadas, água fria, é esse camarada aqui, um manômetro. O que você vai fazer? Você vai acoplar ele, ele já vem pronto aqui, ó, para pôr em torneiras, tá? Então você já consegue colocar ele em torneira. Ele vai medir a pressão na torneira. Esse aqui também é da Yamatec. E aí o que acontece? Você abre. Se você vê que ele, primeiro, não está atingindo a pressão, você já sabe que você tem um problema de subpressão. Ou está com uma pressão excessiva. Você também consegue verificar que isso pode ter causado, por exemplo, o rompimento de uma tubulação. Mas você também consegue medir fazer um ensaio de pressão hidrostática. Ou seja, se a água, depois de pressurizada, ela cai a medição de coluna d'água. Ou seja, se a pressão de água está caindo, tem um vazamento, porque a água está saindo por algum lugar. Esses são todos equipamentos bem simples que eu gosto e realmente utilizo no meu dia a dia. Pela praticidade, pela simplicidade e pelo resultado muito efetivo, né? Resultado pouco discutível que acaba recebendo e vendo aí, enfim, no dia a dia, com laudos que às vezes as pessoas trazem pareceres subjetivos, são questionadas e aí o laudo não ganha peso, credibilidade necessária. Então, fica essa dica para você que quer trabalhar ou está com um problema de infiltração que você precisa laudar.